No vídeo de hoje nós vamos mostrar qual o processo que eu usei para escolher e instalar o nosso NoBreak aqui no nosso Home Lab. Gostou da ideia? Depois da vinheta. Esse vídeo, meu propósito desse vídeo não é simplesmente fazer um review do NoBreak que eu escolhi, e sim mostrar qual foi a escolha, o processo que fez sentido para eu escolher aquele NoBreak. Primeiro então, vamos à pergunta que eu estava tentando responder. Qual modelo de NoBreak eu tinha que comprar para o meu Home Lab? E essa não é a pergunta que eu devo responder logo de cara. Primeiro eu tive que levantar os requisitos, ou seja, o consumo individual, o que eu quero proteger e por quanto tempo eu quero proteger. E como que eu cheguei nesses valores? Vamos dar uma olhada na tela aqui comigo. Quais são os elementos que eu tenho aqui hoje no nosso Home Lab? Eu tenho, vou colocar aqui a rua, correto? Aqui é a nossa rua. Vou colocar ela simplesmente para ilustrar aqui. Então, rua. Dentro dela, ou seja, depois dela, eu já vou ter o nosso roteador da operadora. Então, vai ter saída uma comunicação aqui via fibra e que eu vou chamar simplesmente de ISP, que é a nossa operadora. Esse é o primeiro elemento que a gente quer proteger, porque sem ele eu não tenho internet no meu Home Lab, e sem internet no Home Lab, então já acaba o propósito por aí. Depois do meu ISP, eu tenho o quê? Um roteador, que é um mini PC, inclusive você pode ver ele aqui. Eu já coloquei uma impressão 3D para segurar ele aqui no formato de U, então vou colocar ele aqui. Ele é o nosso OpenSense, é o nosso roteador. Ele vai fazer toda a parte de firewall, gestão de portas, gestão de VLANs, é tudo feito aqui. Ele é a nossa segunda camada, onde somente um cabo de rede sai daqui da operadora e entra para cá no modo bridge. Depois disso tem propriamente o nosso Home Lab, que hoje é composto desse computador. Esse computador, eu vou colocar ele aqui embaixo, ele está rodando o nosso VM, TrueNAS e afins. Eu tenho dois roteadores, onde ele funciona basicamente como rede mesh Wi-Fi, então eles são interligados. O nosso objetivo não é proteger esse daqui, eu apenas desenhei para mostrar que ele está fora aqui da nossa proteção. O nosso foco é aqui dentro. A gente precisa calcular o consumo desse roteador, que por tabela ele gasta mais ou menos 26 watts. O meu aqui, ó, que ele é um mini PC, então ele vai gastar mais ou menos 36. E o meu PC, ele gasta ele não é que ele gasta, ele tem uma fonte de 600 amperes. Tudo isso aqui é com base nos valores teóricos aqui de suas respectivas fontes. Quando você vai calcular o consumo da sua rede, você não pode simplesmente basear no consumo no valor nominal da fonte, porque uma fonte de 600 não necessariamente ele vai gastar 600. Ele tem, obviamente, a questão de perda de eficiência, além do mais, ele não está gastando 100% o tempo todo. Então, o que a gente fez para chegar nos valores reais? A gente utilizou esse produto, que é um watímetro. Você pode verificar aqui, ó, inclusive está com base no último aparelho aqui que a gente já mediu, mas a gente vai mostrar nas fotos e aqui na própria tela também os valores que a gente usou que a gente achou no nosso Home Lab. Aqui você tem bastante informação. A gente vai deixar o link no fixado, caso você queira comprar um igual. Então a gente utilizou ele, deixou em um aparelho por vez, mais ou menos durante 24 horas, para tanto saber o consumo mínimo, quanto saber o consumo máximo. Porque o Proxmox com uma VM ligada vai gastar um valor X, e o Proxmox gastando com todas as VMs ligadas no máximo, ele vai gastar outra quantidade de energia. Eu achei um valor nominal, em média, de 210, em vez desses 600. Então, em vez de procurar um NoBreak que seja capaz de proteger esses 660, eu fui focado no NoBreak que resolvia a minha situação naquele momento, que segurasse uma estrutura de mais ou menos 210 watts. E eu vou colocar ele aqui, ó. Eu não posso simplesmente pegar esse valor e falar assim, ó, eu quero que ele gaste, que ele proteja exatamente esse valor, porque eu também preciso ter em mente o tempo que eu quero que ele segure e se eu vou fazer um upgrade futuro. Então coloquei uma margem de segurança e procurei mais ou menos um no-break de mais ou menos 1500 VA. Foi o nosso objetivo. Com isso eu achei diversos modelos de no-break e entre todas as opções eu acabei escolhendo o no-break da SMS. Por alguns motivos. O primeiro, que ele me permite colocar uma bateria externa, ou seja, caso eu coloque mais hardware aqui e esse no-break não seja o suficiente, eu vou poder simplesmente colocar algumas baterias externas. O meu objetivo inicial era pegar um no-break do tipo lâmina, para ele já poder instalar aqui. Eu acabei não achando, então acabei pegando o normal, que é do tipo esticado, né? Esqueci o nome agora que fala dele. Fiz a instalação ali embaixo, onde vocês podem ver no vídeo agora, onde ele ficou ali na parte de baixo, e em cima vai ficar a parte da estrutura ali, o servidor e o roteador. Eu não quero deixar ela ligada por horas e horas sem energia.
Eu quero que ela seja o suficiente, minimamente, para que eu tenha ele durante um tempo ligado, que eu consiga fazer via NUT, ou seja, que o no-break ele consiga via USB informar para os roteadores, informar para o roteador e para o servidor que a energia está acabando e que todos eles consigam fazer o desligamento programado. Então eu preciso de um tempo mínimo, que é o tempo onde o Proxmox vai fazer o desligamento sequencial das VMs e afins, e o roteador também vai fazer isso. E qual é o meu objetivo com isso? É que eu não tenha perca de dados, ponto número um, e que eu tenha um ambiente muito mais estável. Ou seja, em vez de eu simplesmente puxar da tomada e ele acabar da noite para o dia, eu vou fazer o desligamento sequencial, uma por uma. A VM, se estiver rodando algum processo crítico, ela vai parar e vai seguir certinho. Então essa é a forma mais recomendada. Essa parte do NUT foi uma parte mais complexa, não foi simplesmente plug and play como eu estava imaginando que seria. Então vou botar um vídeo dedicado somente para isso, onde eu vou mostrar como que eu configurei e como que eu propaguei o sinal de desligamento da VM para o meu roteador. Então, assim que eu tiver o vídeo, eu vou lançar ele aqui. Deixe aqui nos comentários se você já teve alguma solução parecida. Se você ficar com dúvida também, deixe aqui nos comentários que eu vou levar essas dúvidas para o próximo vídeo, onde eu vou mostrar como a gente configurou o NUT do nosso no-break. Voltando aqui então, com a estrutura que eu tenho hoje e com o no-break que eu escolhi, eu estou tendo uma autonomia de mais ou menos 1 hora, ou seja, desde o momento que eu saio do 100% de bateria até o momento que eu fico no estágio crítico de 5%, está gastando uma média de mais ou menos 1 hora, o que é mais do que suficiente para as VMs conseguirem desligar e o roteador também conseguir desligar. Um outro fator que fez eu escolher esse no-break é a opção de entrada também. Aqui na nossa região, a gente trabalha com 220 volts e nós selecionamos que a saída dele fosse 110 volts. Eu poderia, inclusive, fazer 220 e 220, a gente acabou optando por 220 e 127, mas é uma coisa que a gente pode até discutir ou procurar melhores opções. Foi a opção que ele acabou recomendando e eu acabei seguindo, é bem interessante. Caso você tenha na sua região 127, ele também suporta 127 de entrada. A gente vai deixar o link nos comentários aqui. Essa configuração ela não termina somente no momento que você compra o seu no-break. Uma vez que eu comprei meu no-break e fiz a instalação, eu tive que fazer também algumas configurações adicionais. E algumas delas é mais importante lá no Proxmox. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, diversas CTs, diversas VMs. Eu tenho que selecionar a ordem que eu vou querer que elas liguem e que elas desliguem, porque eu tenho infraestrutura aqui mais prioritária do que outras. Se eu tenho um servidor de DNS, faz sentido que eu ligue ele primeiro do que eu ligar um servidor NAS. Porque o NAS, se ele for fazer algum tipo de consulta à internet, no momento que ele está fazendo o bootstrap, ele não vai ter o servidor de DNS disponível. Então pensa nessa lógica do que você tem mais prioritário até o que é menos prioritário. Então quando a gente seleciona uma máquina virtual ou CT ou container, você pode vir aqui na parte de opções e na parte de boot ordem você vai selecionar a ordem do boot. Acabei selecionando a opção errada, é bem aqui ó. Start e down ordem, você vai selecionar a ordem que ele vai iniciar e vai finalizar. E além do mais, se você tiver que esperar algum delay para iniciar, essa é a segunda da lista, ele tem que ter um delay de 1 minutinho, que é dar tempo suficiente da primeira ligar. Você pode colocar aqui, no nosso caso a gente simplesmente colocou a ordem e é mais do que suficiente. E com isso, a gente fez a escolha. Esse no break ele já está funcionando aqui mais ou menos 8 meses, eu comprei lá em janeiro. Estou gravando o vídeo só agora porque eu já fiz um teste de ligar ele 100% e desligar até 0% e ele gastou mais ou menos 1 hora, como já era previsto. Eu também já fiz alguns testes de acompanhamento remoto. Como ele tem Wi-Fi, se a minha rede de internet estiver funcionando, eu consigo acompanhar ele pelo aplicativo. Não é o melhor aplicativo do mundo, eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verificarem. Ele já cumpre com o necessário, você informar quando tem estabilidade na rede, quando tem 200 volts, enfim. Esse aplicativo ele tem as funcionalidades básicas, bem interessante, além de você poder fazer teste de bateria de tempos em tempos, verificar, fazer um teste assistido, que é simular uma queda de energia e verificar quanto que ele vai durar, quanto tempo de autonomia ele vai ter. Isso é bem legal para você saber a autonomia da sua bateria. E para o próximo vídeo, que você já pode deixar aqui um comentário se tiver alguma dúvida, eu vou mostrar a configuração na prática do NUT no nosso Proxmox e como que eu fiz para esse sinal do NUT sair do Proxmox e ir para o roteador ou vice-versa. Ainda não sei quem vai receber o sinal, mas como eu só tenho uma entrada USB, eu pretendo pegar o sinal aqui e colocar um reply para debaixo ou vice-versa. Ainda estou estudando qual vai ser a melhor opção. Então, se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários também,
que esse comentário ele vai aparecer nos próximos vídeos. E aí, você tem algum motivo para ter um NoBrick no seu Home Lab? O principal motivo que eu já falei aqui no nosso caso é porque eu tenho alguns serviços que eu rodo, inclusive o nosso blog de produção, ele está acessado aqui na nossa infraestrutura. Eu tenho um TrueNAS também que eu quero acessar ele externamente, então eu preciso que ele tenha disponibilidade e que ele seja estável. Eu não posso simplesmente perder dados da noite para o dia porque ele corrompeu ou queimou algum HD numa queda de energia, entre outros fatores. Conta aqui, se você escolheu um NoBrick para o seu Home Lab, qual foi os critérios de avaliação que você também fez. Vamos fazer um comentário bem saudável aqui. E este é aquele momento que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa um like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo.